Sabe aquele momento, depois de passar a tarde inteira fazendo incontáveis integrais, em que tudo simplesmente para de fazer sentido? E todas aquelas letras gregas parecem estar só flutuando por aí? Nessa hora, a única coisa que passa pela cabeça é: quem foi o sádico que inventou isso? E a resposta padrão, o culpado da nossa dor acadêmica, é sempre ele, Sir Isaac Newton. A gente pensa, se Newton não tivesse nascido, eu estaria jogando videogame agora, e não calculando o volume de revolução de uma função. Mas, será mesmo? Será que Newton acordou um dia, numa tarde de domingo, sentou embaixo de uma árvore e criou a física, o cálculo e a faculdade como conhecemos? Não. Hoje a gente não vai falar da maçã. A maçã nem caiu nele. Isso aí é só fofoca histórica. Aqui a gente vai falar da árvore inteira. Vamos descobrir quem realmente inventou esse lugar que a gente ama odiar, as universidades. E, spoiler, a culpa não é de Newton, e nem só da Europa. Se eu te perguntar qual a faculdade mais antiga do mundo, seu instinto, meio eurocêntrico, vai gritar Oxford, Cambridge, Bolonha, ou até quem sabe, eu sei lá. E olha, por mais que a Universidade de Bolonha, na Itália, leve o crédito de ser a mais antiga em funcionamento contínuo do mundo, isso não é verdade. Se a gente considerar lugares onde gente inteligente se junta para estudar coisas complexas, a Europa chegou bem atrasada nessa festa. Séculos antes, a gente tinha Taxila, e essa sim era antiga, tendo funcionado de 700 a.C. até 500 depois de Cristo. Da antiga Índia, que hoje fica ali no Paquistão, tivemos também, é claro, a Academia de Platão, na Grécia. Mas eu sei o que você vai dizer. Ah, mas isso aí era só um grupo de filósofos de toga debatendo sobre a vida e o universo. Não tinha prova, carteirinha de estudante e nem diploma. Justo. Mas se eu te disser que a estrutura que a gente usa hoje, currículo, aulas, alojamento, formatura e, é claro, um diploma, tem um DNA fortíssimo no mundo islâmico. Precisamos falar de Al-Qarawiyyin, no Marrocos, fundada em 859 d.C., mais ou menos, e um detalhe que muita gente esquece, foi fundada por uma mulher, Fátima al-Fihri, enquanto a Europa ainda estava tropeçando na Idade das Trevas, tentando se reorganizar. E o mundo islâmico e as madraças estavam a todo vapor. Muitos historiadores ocidentais gostam de classificar as madraças apenas como escolas teológicas, para diferenciar das universidades europeias, mas isso é, no mínimo, injusto. Eles estudavam teologia? Sim, mas também estudavam lógica, retórica, matemática, medicina, direito, ciências, tinham alimentação, alojamento, assistência médica e tudo isso grátis. É algo que só foi surgir na Europa e no mundo de novo um bom tempo depois. E quer saber o mais interessante? As madrasas tinham um sistema de licença para ensinar. Se você dominava o assunto, recebia uma autorização formal para ensiná-lo. Sou familiar? É o avô do seu diploma. Então, como isso chegou na Europa e virou esse monstro burocrático que exige 70% de presença? Na Idade Média, em cidades como Bolonha, Itália, ou Oxford, Inglaterra, alguns estudiosos começaram a se reunir e traduzir os textos que vieram do Oriente e, em grande parte, eram traduções dos islâmicos, e traduziram dos gregos, e traduziram da galera ali do norte da África. Todos, é claro, deram também as suas contribuições, como, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que reuniu muito desses saberes em um só lugar e depois pegou fogo. Acontece, né? Pelo menos uma boa parte desse conhecimento foi preservado pelos árabes antes de ver a brasa. Mas, no fim, a gente só fala dos gregos, né? E olhe lá. Mas, voltando. O pessoal da Bolonha pegou esses textos, estudou, organizou o conhecimento em cursos, formalizou a estrutura que ficou conhecida como a primeira universidade. Eles beberam da fonte das madraças e não deram os créditos. Que feio. Mas é, se você abrir o Google, vão ter muitas fontes que vão dizer que essa Universidade da Bolonha foi a primeira, né? E Oxford logo depois.
O objetivo deles era entender a criação divina através da lógica e da razão, certo? Mas como? Simples. Acordar cedo, comer, socializar e ir para as aulas, seguir a grade horária do seu curso, fazer umas provas e conseguir o diploma, certo? Mais ou menos. Naquela época, tinham os tutores, que organizavam o seu currículo e diziam o que você ia estudar e quais aulas você ia frequentar, baseado no seu conhecimento e no seu domínio dos assuntos. Você tinha que, é claro, dedicar-se também aos estudos teológicos e rezar. Claro, longe de ser uma instituição teológica, né? Isso aí é com os islâmicos. E os cursos? Bem, digamos que eles eram bem diferentes. Mas eles prepararam o terreno, eles construíram um palco para que séculos depois um certo inglês antissocial pudesse brilhar. Ele mesmo, o Doutor Estranho, o Doutor Newton. Se bem que nenhum dos dois era doutor, né? O Doutor Estranho era médico e o Newton, o nosso culpado, ele era mestre em artes. Existe um mito romântico de que Newton fez tudo sozinho durante a peste, isolado numa fazenda. Sim, o isolamento ajudou. Foi o home office mais produtivo da história. Mas sem a universidade, sim, a de artes mesmo, Newton seria apenas um fazendeiro muito inteligente que gostava de alquimia. É, pois é. Newton fez uma faculdade, e isso o ajudou. Mas em artes? Quê? Como a faculdade poderia ajudar o Newton? Bem, a Universidade de Cambridge deu a ele quatro coisas que o dinheiro não comprava na época. Ou comprava, já que essa faculdade era paga, né? E ainda é. Infelizmente, é raro no mundo boas universidades públicas. Sorte a nossa que uma delas fica bem aqui. Orgulho à parte, as quatro coisas que ele desenvolveu na universidade e foram muito importantes para ele foram álgebra, geometria e trigonometria. Sim, o curso de artes tinha tudo isso, bastante matemática, que deu a ele uma base necessária para inventar o cálculo, ou cocriar, mas isso aí já é outra fofoca histórica que é para outro vídeo. Acesso. Ele leu os trabalhos de Descartes, Alhazen, Aristóteles e muitos outros que vieram antes. Leu a matemática preservada pelos árabes e os princípios da ótica islâmica e de cinemática dos gregos. Tudo isso fazia parte da chamada filosofia natural, a precursora da ciência e da física, antes de Newton mudar um pouco as coisas. Ele só teve acesso a essa reunião de ideias e de diferentes tempos, etnias e locais na universidade. Afinal, a biblioteca de uma universidade é o melhor lugar para isso. Tempo. A bolsa de estudos permitiu que ele dedicasse a vida a perguntas que pareciam inúteis para um fazendeiro, como: por que a lua não cai na minha cabeça? Atrito. O ambiente acadêmico, mesmo rígido, forçou-o a sistematizar as ideias. O cálculo não nasceu pronto, ele foi lapidado, com muito raciocínio lógico que foi melhor desenvolvido e levado ao limite na faculdade. Hoje, a gente vive uma época estranha. É comum ouvir que a faculdade não serve para nada, que é doutrinação ou que é um gasto desnecessário. Mas a história de Al-Qaroin até Cambridge mostra o contrário. A universidade é o maior investimento de longo prazo da humanidade. O GPS do seu celular, a internet que você está usando para ver esse vídeo, os remédios da farmácia, tudo isso saiu de pesquisas, que no começo pareciam apenas teoria, dentro desses muros. O retorno financeiro e social é infinitamente maior do que o custo. Então, da próxima vez que você estiver chorando em cima de um livro de cálculo, lembre-se, você não está apenas sofrendo, você está fazendo parte de uma tradição milenar, de Tatsila ao Marrocos, da Europa até a sua sala de aula. A humanidade construiu esses templos do saber para tentar entender o universo, e isso tem um valor inestimável.